Olá, eu sou Françoise Lira e esse é o nosso Pode Chá com Elas, o podcast das mulheres de sucesso do Clube Delas Brasil. E hoje nós temos aqui duas mulheres de muito sucesso, que inclusive são líderes nessa comunidade que não para de crescer. Já vou apresentar para vocês. Vamos começar aqui com Cíntia Mendes. É uma mulher que entendeu que comunicar não é apenas sobre falar, é sobre tocar pessoas, gerar conexão, transmitir verdade e despertar transformação através da voz. Além de atuar como líder de comunicação do Clube Delas Brasil, ela atua na liderança de equipes desde 2011 e desde 2018 tem a missão de formar oradores e palestrantes através do comunicação marcante. Uma mulher que vem ajudando outras pessoas a desenvolverem presença, posicionamento e confiança para comunicar aquilo que carregam. Porque muitas vezes o que separa uma mulher do próximo nível não é a falta de capacidade, é falta de voz. E existem mulheres que não apenas aprendem a se comunicar, mas ajudam outras mulheres a encontrarem coragem para serem ouvidas. Essa é a Cíntia Mendes. Seja muito bem-vinda ao Pode Chá com Uau, Elas. que lindas palavras, muito Fez curso? obrigada. Fez curso? Muito obrigada, para mim é um prazer, uma honra estar aqui entre mulheres que eu tanto amo, que eu admiro, que são amigas e parceiras, para falar sobre esses temas pelos quais nós somos apaixonadas, e ainda mais aqui na A8 Connect, que eu já queria conhecer há bastante tempo. Então, estou muito feliz com o convite e será um bate-papo extremamente prazeroso. Uau! E aqui também uma outra mulher também muito inspiradora, também líder do Clube Delas Brasil, Raquel Chaves. Uma mulher que não apenas acreditou no propósito do Clube Delas, mas ajudou esse propósito a crescer. Embaixadora do Clube Delas Belvedere, uma das embaixadas que mais se destaca dentro da nossa comunidade. Líder de expansão do Clube Delas Brasil e agora à frente de um projeto incrível e transformador, que é o Clube Delas em Movimento. Ela vai explicar direitinho como que isso funciona. Ela idealizou esse projeto sensacional. Uma mulher que se tornou referência não apenas pelos resultados, mas pela forma como conecta, acolhe, movimenta e inspira outras mulheres. Porque existem mulheres que apenas participam da comunidade. E existem mulheres que ajudam a comunidade inteiras a florescer. Sejam muito bem-vindas e seja muito bem-vinda, Raquel Chaves. Obrigada, que lindas palavras. Não deu para ficar com o ciúme de Cíntia Mendes. Muito obrigada, é um prazer dividir a mesa aqui hoje com vocês, né? Esse podcast maravilhoso com essa missão linda que você tem aí no Clube Delas e estar aqui hoje podendo falar um pouquinho mais do Clube Delas é maravilhoso. Muito obrigada. E a gente vai ouvir também dessas mulheres aí por trás do Clube Delas, essas líderes, né, do Clube Delas Brasil. Mas quem são essas mulheres antes do Clube Delas, lá fora? Então a gente vai querer saber um pouquinho. Vou começar aqui pela Kel. Kel, você está no Clube Delas desde o início, como uma embaixadora de muito sucesso ali no Clube Delas Belvedere. E o que você acredita que fez muita diferença na sua trajetória desde então? Boa pergunta. Então, eu acredito que uma das principais coisas que fizeram essa diferença foi o meu posicionamento. E esse posicionamento principalmente perante as oportunidades. As oportunidades apareceram e eu estava pronta ali, ou se não pronta, eu tive a coragem para poder ir adiante, né? E não deixar aquela oportunidade passar. Então, acho que eu acredito que essa tenha sido a principal diferença ali no início, porque eu entrei como uma associada, né? Como todas entram. E eu não fiquei ali esperando que as coisas acontecessem para mim. Eu corri atrás dessas oportunidades. Eu procurei me conectar de verdade com as pessoas,
contribuir, né, com as relações, movimentar o grupo. Então, acho que isso foi abrindo naturalmente as portas para que depois eu viesse, né, a ser a embaixadora do Clube Delas Belvedere, consequentemente depois líder também de relacionamento, e atualmente, né, a líder de expansão. Então, acho que as coisas foram acontecendo naturalmente através das oportunidades que me foram aparecendo e eu tendo ali a coragem para encarar cada oportunidade através das minhas conexões, do meu movimentar ali dentro de cada oportunidade. Então, acho que essa foi, assim, a principal diferença dentro da minha trajetória, né? Por que muitas conseguem subir degraus dentro de um grupo de network ou de qualquer grupo que faça parte e outras não? Eu acho que é isso, é saber aproveitar as oportunidades que aparecem ou também criar novas oportunidades para que você alcance seus objetivos. E teve muito desenvolvimento pessoal aí também nesse meio de caminho, Muito, né? Inclusive com a nossa maravilhosa aqui, ó, Cintia Mendes, sim, comunicação. Eu sou uma pessoa também que participou aí também desse sim. crescimento pessoal fazendo curso com ela. Foi uma das grandes oportunidades que eu tive, né? Foi no curso dela, durante o curso, que eu fiz o rebrand da minha marca, que eu tomei a decisão final também de fazer uma transição de carreira. Então, essa maravilhosa me apoiou muito, a gente, né, o clube delas me apoiou muito. Então, assim, eu tive muitas oportunidades e eu fui aproveitando cada uma delas ali dentro. Então, essa, para mim, é, assim, a palavra de destaque foi aproveitamento de todas as oportunidades que eu pude. Exatamente, Entendeu? Agarrar as oportunidades e fazer também, criei novas oportunidades diante daquilo que estava possível, né? Então, eu não fiquei parada esperando que as coisas acontecessem, como a maioria mesmo, 70% das pessoas que entram para o grupo de network não sabem aproveitar ali o momento de expandir, de criar conexões e de se representar mesmo. A pessoa não consegue se representar dentro do grupo. Talvez a palavra seja até posicionar, Posicionar, né? Sim, se posicionar. Também acredito muito nisso e eu vejo que tem muitas mulheres que têm conhecimento, têm uma boa bagagem e muitas vezes elas não conseguem ou não sabem se posicionar. E aí eu vou jogar essa pergunta para a Cíntia. Por que essas mulheres muitas vezes têm currículo, têm uma boa formação e elas não conseguem esse tal de se posicionar? O que falta para elas posicionarem bem? Essa pergunta é muito profunda. E essa figura que você descreveu é uma figura emblemática. É a que eu mais encontro nas minhas andanças. A mulher que é muito competente, ela é boa no que ela faz, ela se capacita cotidianamente, ela constrói ali o seu negócio e continua enfrentando essa dificuldade em se expressar, em se posicionar, em se vender. E quando a gente vai buscar uma explicação para isso, é inevitável esbarrar aí em fatores que são socioculturais e históricos. É inegável, é inquestionável que a mulher viveu o silenciamento. Então, durante muito tempo, nós, de fato, não tivemos espaço, não tivemos voz. Nossa voz não foi ouvida, ela não teve peso. Pensando em termos de Brasil, que até o Código Civil anterior, uma mulher perdia parte da sua capacidade civil quando se casava, então ela saía do domínio do seu pai para então ser conduzida pelo seu marido. E aí, se nós demoramos tanto tempo para ser consideradas adultas, de onde viria essa abertura para a gente se expressar, para falar diante de quem quer que seja? E os desdobramentos disso são muito densos. O que eu percebo em quase todas as mulheres que eu conheço, por mais incríveis que elas sejam, é um senso de insuficiência. Então, não importa o quanto ela faça, o quanto ela produza, realize, ela sempre sente que está fazendo pouco, que está fazendo menos. Então, hoje, juridicamente, existe uma isonomia, mas na prática a gente vê que não é assim. Há uma desigualdade injustificada, as portas se abrem com mais dificuldade, essa mulher está o tempo todo com receio de ter as suas competências questionadas, e muitos dos meus colegas empresários já assumiram para mim que preferem contratar mulheres, porque sabem que elas têm que se provar todo o tempo, ou seja, elas vão entregar mais. Então, veja, a consequência é até positiva, mas o fundamento não é.
É porque eu sei que ela sabe que o espaço dela está sempre em perigo, então ela entrega mais, se dedica mais. Então eles preferem contratar. Então esse senso de insuficiência, esse sentimento de que está sempre em débito, é algo que mina a capacidade que essa mulher poderia ter de se posicionar, de se expressar, de falar bem de si mesma. E eu também penso, Fran e Kel, que existe uma distorção ali no conceito do feminino. Isso aqui daria um outro podcast, ou vários. E sem querer me aprofundar nisso, e sabendo sim que existem características que são nossas, do nosso feminino, do nosso sagrado feminino, que são esplêndidas, quando se atrela o feminino de uma forma conveniente, ou no mínimo incompleta, a tudo aquilo que é bonzinho, que é pequeno, que é módico, que é singelo, que é frágil, que é delicado, que é pacificador, que é acolhedor, qualquer manifestação mais firme de uma mulher, com mais confiança, com mais postura, ela é mal vista. Então, isso é muito fácil de ser percebido nas empresas. Um homem líder com posturas firmes é considerado um bom líder, que conduz, que leva a equipe, que engaja. Uma mulher com as mesmas posturas vai ser tida como agressiva, como assustadora. Então, nós fomos criadas e condicionadas para pacificar os ambientes, para não discordar, para não desagradar. Quando essa mulher vai para o mercado de trabalho, ela continua enfrentando isso. E ela não tem recurso para se posicionar ou para falar bem de si. Então, é um conjunto de fatores muito profundos, né? O trabalho que o clube delas faz, a missão do clube delas, o nosso trabalho, ele é muito importante. Porque nós estamos transformando uma era, nós estamos ajudando mulheres a entenderem que, sim, você pode ser feminina e ainda assim conseguir se posicionar, comunicar um limite, falar bem de si mesma, vender o seu trabalho, responder a uma objeção. E esse trabalho, então, começa no psicológico, na construção dessa coragem, dessa ousadia para falar de si, para se manifestar. E, do outro lado, os recursos de comunicação mesmo. E aí entra a técnica. Porque mesmo as mulheres, Fran, que sabem quão boas são, muitas vezes elas não têm o recurso técnico para construir aquela frase, aquela mensagem, aquele discurso. Então, de um lado, a gente tem que trabalhar internamente, de outro, entregar recurso e lapidação de comunicação, para que ela consiga falar e saiba como fazer isso. E você, como a líder de comunicação do clube delas, inclusive, é uma honra imensa ter a Cíntia Mendes aí como a nossa líder de comunicação. Com que essas mulheres do clube delas podem contar nesse sentido com a Cíntia Mendes? A Cíntia Mendes é uma mulher que cresceu entre mulheres. Eu tenho 3 irmãs, então minha família é uma família eminentemente feminina. Essa foi a minha base, essa foi a minha escola. Cresci entre mulheres que se apoiam, cuidam umas das outras. E eu, como filha mais nova, fui a filha que mais recebeu cuidado. Então, desde muito cedo eu entendi que é assim que mulheres devem caminhar. Juntas, se apoiando, se ajudando. Por isso que nunca fez sentido para mim, não fará, a ideia de competição feminina, que é extremamente estimulada pelo sistema, beneficia a todos, menos a nós. Então, nunca vou compreender, não reforço esse tipo de fala, de comportamento, de discurso. E sendo uma pessoa que cresceu entre mulheres, que recebeu todo o amor e apoio do mundo, tudo que eu faço quando envolve mulheres é uma forma de retribuir, porque eu sei que nem todas receberam o que eu tive o privilégio de receber na minha família. Eu sei que muitas mulheres vão encontrar a primeira centelha de apoio, de suporte, numa rede como o clube delas, porque não tiveram isso a vida inteira. Ali nós conseguimos, inclusive, correções sistêmicas de pessoas que nem acreditavam que era possível que isso existisse. Então, elas podem contar com uma líder de comunicação que, a todo momento, vai ajudar mulheres a se resgatarem, a resgatarem a sua voz, a entenderem que, pela sua voz, você é capaz de se posicionar no mundo, ocupar o seu espaço, vender mais, vender melhor, comunicar um limite, refinar um relacionamento, sair de um relacionamento. Elas podem contar com treinamentos de alto padrão nas áreas que eu domino, comunicação, vendas, liderança, com o treinamento da liderança para que elas sejam melhores para as associadas. E elas podem contar com alguém, Fran, que nunca desiste de uma mulher, mesmo quando ela já desistiu de si mesma.
Uau, Uau. gente! Aqui, ó, por isso que eu grudo, ó. Tô grudadinha. A gente anda junto. Mulheres não andem sozinhas. As Não, mulheres não ali no ando clube sozinha. delas, que já passaram aí pelos cursos, né, o treinamento da Cíntia, são completamente apaixonadas pela pessoa da Cíntia Mendes. Mas é porque é isso, gente. Nós somos muito privilegiados de ter essa pessoa aqui no clube delas, ajudando aí mulheres a crescer, a florescer. Várias que já passaram por aqui, por esse podcast, inclusive, fizeram ou estão fazendo algum treinamento, alguma mentoria, o curso da Cíntia Mendes, e elas sempre falam, quando a gente fala de desenvolvimento pessoal no clube delas, acho que a primeira coisa que vem na mente é a comunicação marcante, os treinamentos, as mentorias. Então, nós somos muito felizadas, né, Kel, Muito. de ter a Cíntia Mendes aí. E, Kel, com que as mulheres do clube delas podem contar com a Kel embaixadora do clube delas, Belvedere, ali, né, na embaixada, e a Kel também como líder do Clube Delas em Movimento, que é esse projeto que você também idealizou. Primeiro fala, né, da embaixada ali, como que elas podem contar com você como embaixadora, depois você entra aí Sim. no assunto aí do Clube Delas em Movimento, esse projeto lindo que você idealizou. Excelente pergunta, né? Nós estamos aqui para nos ajudarmos, né? Então, eu acredito que todas elas podem contar comigo, sim, como uma mulher que está, né, na liderança e que acredita muito nesse crescimento coletivo. Eu cresci muito nesse coletivo, eu era uma pessoa, né, sozinha aí. Minha transição de carreira foi feita aqui, eu era personal trainer, né, eu estava na atividade física, uma atividade onde eu atuava sozinha, diretamente com cada aluno ali, eu era personal, né, então é individualizado, e hoje estou totalmente, né, num outro mundo, onde é totalmente coletivo, né, eu saí de mundos, apesar de trabalhar com pessoas, mas com pessoas de formas diferentes. Antes era individualizado, agora é totalmente coletivo. Então, eu aprendi a trabalhar nesse coletivo, né? Esse foi um legado que eu aprendi com você. Minha gratidão é eterna, porque dentro do clube, dentre tantas outras coisas que eu tive a possibilidade de aprender, uma delas foi esse propósito que hoje eu tenho na minha vida, né? Que é o mesmo legado que você teve desde que montou o Clube Delas. Eu também tenho com o Clube Delas Belvedere hoje, e não só dentro do Clube Delas Belvedere, né? Como líder de expansão, como líder, como colega de trabalho também das outras embaixadas. Então a gente troca muitas informações, não só com as embaixadoras, mas também estou super aberta para todas as outras associadas, né? A nossa acessibilidade, ela é aberta, né? A nossa figura é uma figura muito exposta, né? A gente está sempre falando o nosso pitch aí, fazendo a nossa propaganda, falando o nosso Instagram. Então, a gente está sempre muito exposta mesmo para que todas elas tirem dúvidas, veja aquilo que deu certo no Belvedere, né? Como uma embaixada de sucesso hoje, para também reproduzir nas embaixadas que ainda estão em crescimento. Então, é um pouco isso. E no Clube Delas em Movimento, né? O Clube Delas em Movimento, o meu propósito é acolher mesmo a mulher. Esse propósito eu trouxe da educação física também, como eu não Personal também, como né? eu não trabalho mais com atividade física diretamente, eu não quis tirar a atividade física da minha vida. Então, um propósito que eu tive de continuar também esse legado aí da educação física foi manter acolhendo essas mulheres, porque eu entendo que se a mulher não vai bem, o negócio dela também não vai bem. E esse acolhimento, ele não é só da atividade física em si, né? A gente vai trabalhar ali o emocional, o psicológico, a gente brinca que é o físico, emocional e mental, né? Então, é os três juntos para que a mulher esteja bem no CPF, para o CNPJ também. Exatamente. E a Kel é uma mulher, assim, que começou ali no Clube Delas, uma empreendedora que começou ali como associada, e ela depois se tornou embaixadora, depois ela se tornou líder, e depois, agora, ela criou um projeto. Então, a gente, no Clube Delas, dá oportunidade para as pessoas trazerem também projetos aí, e que também impulsionem outras mulheres. Então, quero te agradecer, porque você, desde o início, você não parou, você vestiu a camisa, você está sempre realmente incentivando as coisas acontecerem ali. Muitas e muitas vezes, né, me pegou pela mão, literalmente, você, a Cíntia, muitas outras mulheres aí.
Então eu sou muito grata, porque assim, eu tô cercada de mulheres assim muito potentes e que realmente acreditam no propósito, que vestem a camisa. Então eu sou assim extremamente grata a vocês duas. E assim, faltam palavras para agradecer o tanto que vocês fazem diferença na minha vida e na vida de muitas mulheres aí no Clube Delas, eu tenho certeza. Muito obrigada. Tô finalizando não, mas é porque eu tenho vontade de falar, tá? Pois é, aquilo que é bom pra gente, a gente quer que seja bom para as pessoas também, né? Aham. Então, essa trajetória minha dentro do clube, como associada e hoje como líder, esse crescimento, eu acredito que toda mulher que queira, ela pode chegar lá, ela pode ter esse crescimento. Então, que eu seja uma inspiração mesmo, né? Contar a minha trajetória é interessante para que eu seja uma inspiração para que outras mulheres que também queiram ver que é possível, né? Basta Exatamente. querer. Quando você quer, a oportunidade aparece, você tem que ter coragem e as coisas acontecem. Então, eu estou aqui como inspiração e também as ordens, né? Para quem quiser conversar um pouquinho mais. Eu vou pegar um pouquinho agora a Cíntia aqui, porque me veio algo na memória aqui, porque a Cíntia, assim, ela é de improviso, né? Ela é de comunicação, então vamos... Mas não vai ser nada de, assim, que vai fugir muito, não, porque eu lembro que uma das primeiras vezes que eu conversei com a Cíntia, ela me falou algo, porque a gente está aqui num grupo de network feminino, que é o Clube Delas. Quando eu convidei a Cíntia para fazer parte, eu lembro que ela falou que ela não estava muito acostumada com grupos de networking feminino. Ela já trabalha com homens, ela lidera um grupo acho que de 30 homens ali na Assembleia Legislativa, né, Cíntia? Você vai falar isso pra gente. E eu fico pensando assim, gente, a Cíntia veio para o Clube Delas, mesmo estando ali, mesmo comentando uma vez que ela tinha um pouco de dificuldade com um grupo de network feminino. A gente fazia parte de um grupo heterogêneo ali. E eu lembro dessa fala, você lembra? E você sabe me falar o porquê, qual que é essa dificuldade? E por que que você hoje continua tão firme, né, nesse propósito? Já tem um tempo que você está com a gente, Sim. né? A gente está segurando a mão ali um da outra, a gente não está largando. Conta pra gente um pouquinho Muito interessante sobre essa isso. lembrança, porque esse é o paralelo da minha vida, né? Eu cresci entre mulheres, mas na minha trajetória profissional, no tradicional, como gestora pública, eu me tornei líder de uma equipe, na época 100% masculina, hoje quase 100% masculina. Então, a minha experiência profissional, ela sempre aconteceu entre homens. E eu tive que aprender a me situar ali. Eu tive que aprender a conquistar o meu espaço. Não foi sem dor, não foi de uma hora para outra, mas eu fui percebendo que se eu não trabalhasse a minha imagem, minha comunicação, minha postura, eu passaria pelas situações comumente enfrentadas por mulheres no ambiente corporativo, em que há uma maioria de homens. Então, eu fui descobrindo isso na prática, entre tropeços, e eu consegui me situar. E há bastante tempo eu estou nessa posição. Quando eu comecei a empreender em paralelo com comunicação marcante, e eu entendi a importância dessas redes de networking, eu logo quis uma rede mista. Porque comunicação é uma necessidade do ser humano, de homens e de mulheres. Então eu pensei, o meu produto, ele é um produto ao qual todos deveriam ter acesso, que é importante para qualquer ser humano. E como nós estamos interagindo no mercado com homens, eu não compreendia a necessidade de um grupo só de mulheres. Eu sempre gostei de ajudar mulheres, de apoiar, mas eu não compreendia por que estar num grupo somente com mulheres. Já que nós estamos interagindo na sociedade, nos espaços, o grupo tinha que representar isso que acontece. Só que você, Fran, me despertou para algo que foi uma virada de chave, porque eu tinha aprendido a me situar entre homens, mas quando eu fui conversar com outras mulheres, eu vi que aquilo era algo muito diferente. Que qualquer uma que chegasse na sala onde eu estou hoje, visse aquele ambiente, talvez se intimidaria. Para mim, tinha sonado algo muito simples, natural e até fácil. Mas eu escuto até hoje de mulheres que são grandes palestrantes, em grupos de mulheres, que se houver homem na plateia, ela já não tem a mesma confiança e segurança. E por que eu achava difícil entender isso? Gente, é a mesma coisa. Não, não era, porque a minha experiência me levou para aquilo. Eu fui entender que a gente precisava de um espaço só de mulheres para falar sobre as nossas questões. Para a gente se acolher, para a gente se ajudar e conversar numa linguagem
que homem nunca vai compreender. E você me despertou para isso porque eu vi o seu coração colocado ali. E eu falei, gente, uma mulher que criou um grupo, uma incentivadora compulsiva de pessoas, como eu passei a chamá-la, que criou um grupo que está vivendo uma realidade diferente da minha, ela está enxergando algo que eu não vi ainda. Eu tenho que sair dessa minha bolha e ver o que está acontecendo entre as mulheres. Porque eu tinha encontrado a minha armadura, o meu jeito de lidar com a minha realidade. Eu fui um pouco pela curiosidade de ver o que era aquilo. E eu fui porque eu vi o seu coração sendo colocado ali. Que é algo que até hoje é um elemento que é muito forte. A marca da liderança se torna a cultura de um time. O que existe no Clube Delas partiu da sua alma. Isso foi deixando marcas nas pessoas. E quem não consegue entrar ali de alma, quem não consegue colocar o coração, não fica. Não fica. E que busque outro, ok? O importante é que você esteja em alguma rede. Mas isso me chamou muita atenção. E aí, quando eu entrei, eu percebi que mulheres precisam andar juntas, porque a maioria não teve essa experiência que eu tive, não vai saber estar num ambiente que pode ser mais hostil. Se ela não tiver um preparo, eu falei, eu tenho muito para agregar. O meu drive de alma, de contribuição, ele é muito forte. Eu não entro em nada se eu não sentir que eu posso realmente contribuir. Nesse sentido, assim, eu sei que muita coisa vem para mim. Muitas alunas, um faturamento altíssimo, o Clube Delas mudou meu negócio. Mas eu não entrei para receber. Eu gosto muito de receber, de ter essa quantidade de alunos e as salas cheias. Mas o que me impulsiona a estar no grupo de network é a minha capacidade de contribuir. Eu tenho isso muito forte. Eu não gosto de passar pela vida de ninguém e não causar nada. Eu quero ser alguém que chegou, por isso o marcante. Não é arrogância, não é ego. Gente, eu tenho algo para te oferecer. Claro que eu não vou passar por você e te deixar igual. Assim como eu não quero sair igual. Então eu vi que eu tinha algo que eu havia aprendido na minha vida. Um sentimento de apoiar mulheres. E ali estava a oportunidade para juntar tudo isso. E eu permaneço por quê? Porque eu acredito no propósito. E o propósito não nos isenta de esforço. O propósito não faz a gente negar o que precisa ser mudado. O propósito não torna as coisas fáceis. Ele nos dá motivo para continuar, mesmo quando o esforço dói. O Clube Delas não é perfeito, como eu tenho repetido, mas ele é melhor. Se ele é feito de pessoas, não vai ser perfeito, mas ele é melhor. Porque ali você faz negócio e você tem alguém para te apoiar. E ali eu entendi que sim, mulheres têm que andar juntas, em espaços mistos, sim, mas também em lugares que são só nossos. Para a gente poder falar uma linguagem que o mundo não vai compreender. E por mais que nós tenhamos homens maravilhosos na nossa vida, eu tenho homens maravilhosos, pessoas, minha equipe, que eu amo, meu namorado, meu pai, que é meu esteio de vida, eu não me canso de repetir. Quando a situação fica difícil, quando você tem para buscar um lugar para onde correr, quando a dificuldade aparece, quando você se sente perdida, quem levanta uma mulher é sempre outra mulher. Essa Uau. frase é sua. Sempre outra mulher. Por isso que eu continuo, porque nós vamos continuar levantando. Tantas quantas caírem, nós vamos levantar. E nós estamos ali, né? Segurando uma na mão E da outra, completando essa passando frase, desafios, né? Uma outra frase que Entendo. também é de Cíntia Mendes, ela fala que não é, mas é que nós não usamos pessoas para formar um grupo de network. Isso. Nós usamos o network para formar grandes pessoas. Uau, essa frase é Essa sensacional. frase Porque é também bem é a essência do Clube sensacional. Delas, É muito né, essência. gente? E vocês, né? Vocês são pessoas muito leais. Para mim, a lealdade, ela tá ali no topo das virtudes humanas. Eu quero andar com gente que é leal. É leal, inclusive, para discordar de mim e falar isso diretamente. A gente tem aprendido isso, né? Ter Não- as conversas É. difíceis. A Exato. Cíntia me ensinou muito sobre isso. Exatamente. E a gente Faz tem... parte. Porque o sucesso na vida também é medido pela quantidade de conversas difíceis que a gente tem. Se a gente está falando de posicionamento, Exato. de parar de não viver para agradar, é claro que em algum momento você vai encontrar um embate, uma fricção no relacionamento. E aí eu pergunto, mesmo se vocês discordam de mim ou eu de vocês, nós continuamos juntas? Isso é lealdade. A lealdade só se mede na discordância. Exatamente. Não é só quando a gente fala amém, concorda e tá tudo certo. Então, isso me move a continuar, porque não é um espaço, é um espaço verdadeiro. Pessoas verdadeiras.
e mostram luz e sombra e decidem caminhar e evoluir. Eu acho sensacional quando você traz no seu curso muito sobre o se posicionar. Eu fui uma pessoa que eu aprendi muito a me posicionar. Com o tempo, né? Fui aprendendo, ainda preciso A gente aprender. aprende a cada dia. A gente aprende a cada dia. Mas eu mudei muito a minha comunicação, Sim. assim, depois do curso, né, da Cíntia Mendes. Aprendi a falar não. Muitas vezes eu tinha dificuldade de falar não, porque eu aprendi lá na infância que eu precisava agradar o tempo inteiro, né? O meu pai, por conta de uma criação mais autoritária. E assim, eu fui aprendendo aos poucos. Ainda tenho dificuldade, mas a Cíntia sempre está me dando ali, né, um ensinamento, trazendo. Às vezes eu falo com ela ali, a gente tem um grupo da liderança, a gente discute algumas questões ali, e eu vejo que ela tá ali assim na torcida. Nossa, gostei, né, dessa postura. Você falou muito Da sua bem. evolução aí, né? Da sua evolução, eu fico evolução. Eu muito vibro feliz. quando sai um não ali. Porque não é fácil a gente que foi criada assim, aprendendo a só falar sim, né? Aprender a falar não. E eu tenho aprendido, eu sou muito grata a você. E aprendido como falar. Exatamente. Porque também eu não estou estimulando ninguém a criar desavença. Claro, é quando desnecessária. precisa, né? Quando precisa. É saber construir uma fala que pode ser ao mesmo tempo gentil e firme. É porque a Fran é uma pessoa tão genuína que ela chega a ser altruísta, né? Era, pelo menos, era. Agora ela tá começando a melhorar, porque ela sempre pensou sempre no outro, no que o outro vai achar, no que o outro vai pensar, ou que o outro precisa, que o outro... E ela sempre deixando, às vezes, para valorizar os próprios interesses, para valorizar e ajudar a outra pessoa. Então, às vezes, a gente tem que falar não. Às vezes vai ser uma coisa tão prejudicial para você e tão boa para o outro, mas pode chegar no meio termo para não ser nem ruim nem para uma nem para outra. E a gente aprende isso, né? Porque aprender. assim, eu fui aprendendo, eu tô aprendendo a cada dia mais. E a gente se apoiando, a gente tem isso, né? Esse crescimento. É que o não, é engraçado, o não ele também é uma forma de servir. Porque se você está à frente de uma rede de network, é claro que você vai ser altruísta. Você criou um grupo, foi para você ter um destaque. Você criou um grupo para que outras mulheres encontrassem um espaço. É natural que você haja com altruísmo, mas é que a gente acredita que dizer sim e ceder o tempo todo é a melhor forma de servir, e não. Eu aprendi isso a duras penas também, que é preciso servir certo. Em alguns momentos, o que aquela pessoa precisa não é de um sim. Exatamente. Ela precisa de um não para rever um comportamento, para ajustar uma rota, para te tratar de outra forma, e ela vai colher o fruto disso no futuro. Então, é entender que eu não sirvo só quando eu faço o que a pessoa espera de mim. Eu sirvo quando eu faço o que é necessário. O que é necessário. Eu acredito muito em propósito, né? Vocês sabem o tanto que eu trago isso. E tem uma fala que eu gosto muito que fala que Deus não une pessoas, Deus une propósito. Eu tenho certeza que Ele colocou na minha vida pessoas, assim, também que viessem para acrescentar. Pessoas que muitas vezes são diferentes, como a Kel, ela é muito diferente de mim, o oposto. Como que a gente dá certo, né? E a Cíntia, essa pessoa também que veio, né, para me mostrar esse outro lado, que eu posso continuar sendo a Fran, muitas vezes tendo que falar não. Então, assim, eu sou extremamente grata a vocês. Eu tô, assim, muito bem acompanhada desses líderes maravilhosas, inspiradoras. E já estamos caminhando para o final aqui. Eu quero agradecer e eu vou deixar a frase para cada um de vocês. Cíntia, com que as pessoas podem contar com você e com o seu negócio? As pessoas podem contar com alguém que vai dizê-las que elas merecem ser protagonistas na sua história. Mas não esse protagonismo vazio e raso que fica sendo repetido nas redes sociais. As pessoas podem contar com alguém que vai pegar pela mão e vai te acompanhar até você dizer: não, agora eu sinto que eu sou capaz de fazer isso sozinho. Eu não quero ser uma pessoa 100% necessária. Eu quero me tornar desnecessária. Ponto de você dizer: agora eu consigo fazer. E eu quero estar perto de você, Cíntia, mas eu não preciso que você me diga como responder essa mensagem ou falar com essa pessoa. Eu quero ser uma verdadeira líder de comunicação para quem passar pelo meu caminho. E a melhor forma de liderar é ajudar uma pessoa a ser livre.
Uau! Nossa. E você, Kel, com que as pessoas podem contar com você e com o seu negócio? Essa pergunta eu vou responder diretamente para quem nos assiste. Se vocês, assim como nós, gostam de andar em bandos, fazendo confraternizações, eventos, comemorações, lembrem-se de contratar a Kel Chaves Arte em Gastronomia e torne esses momentos inesquecíveis, memoráveis, com elegância e praticidade. Uau! A Kel Chaves Arte em Gastronomia sempre faz muitas mesas gastronômicas aí para o Clube Delas Brasil. Então, assim, se você quer ter realmente essa experiência, contrate. Deixa aqui o seu Instagram, Kel. @ Kel Chaves Arte em Gastronomia. E a Cíntia Mendes também vai deixar o Instagram dela. Eu sou @Cíntia Mendes Oficial. Recuso imitações. Eu agora estou com a minha marca registrada, tá? Agora sim. Uau! Gente, muito obrigada pela presença. E esse é o nosso Pode Chá com Elas. Estamos aqui chegando ao final. Eu gostaria de agradecer a 8 Connect, esse estúdio maravilhoso onde a gente realiza o nosso podcast. Agradecer vocês que acompanharam até aqui. Pedir para seguir, compartilhar, se fez sentido para você, também comenta. E se você quer fazer parte de uma rede de mulheres que não para de crescer, venha para o Clube Delas Brasil. Juntas somos mais fortes. E nada Obrigada. supera a força de mulheres que se unem Com o mesmo propósito.